Olá a todos vocês, meus queridos amigos e irmãos, você que nos assiste através da Just TV. Eu sou o pastor João Paulo, estamos começando mais um programa Palavra Acústica. Nessa segunda-feira, hoje, uma noite chuvosa, fria aqui em São Paulo, mas uma noite especial porque nós estamos juntos aqui através dessa programação, levando para você um pouco do amor de Deus em Cristo Jesus, levando um pouco da sua palavra, um pouco do conhecimento da Bíblia que nós podemos adquirir e fazendo com que você se aproxime em espírito e em verdade, tá bom? Uma ótima noite para você, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Começando esse programa, mais uma segunda-feira, é com muita alegria que eu sempre digo isso, que a gente pode estar aqui fazendo com que o amor do Senhor Jesus se propague em seu coração. Vai mandando suas mensagens, lembrando você que nós temos um programa voltado, por que chama Palavra Acústica? Porque aqui nós temos, além da Palavra de Deus, além da Bíblia Sagrada, nós também temos canções, louvores, sempre tivemos a participação aqui de convidados, estamos num pequeno recesso aí de convidados, mas já estamos marcando algumas entrevistas, quem sabe aí para as próximas semanas teremos algum entrevistado aqui, tá bom? Você quer saber quem nós já entrevistamos aqui no Palavra Acústica? É só você entrar no site da Just, como você está me vendo agora, procurar lá programas, você vai ver o Palavra Acústica, aí você vai clicar e você vai ver os 45, se eu não me engano, programas que já estamos fazendo hoje, acho que é o 45º, você vai ver aí os programas passados, desde o ano passado, todas as segundas praticamente, estamos aqui ao vivo. Esses programas são gravados e são disponibilizados para você assistir posteriormente, tá bom? Nós também temos o nosso site, que é o www.palavraacústica.com, tá aí na tela do seu computador, ó, palavraacústica.com. Lá também tem todos os vídeos que nós já fizemos aqui na Just, e ali é o site do evangelismo, a Rádio Palavra Acústica, 24 horas no ar. Eu tenho um programa todos os dias, programa de rádio online, pelo site Palavra Acústica, do meio-dia às 2 da tarde, você me ouve ao vivo com um programa Novo Templo em seu lar, tá bom? Vai lá, dá uma passeada no site, tá muito legal, tá uma bênção. Temos estudos da Palavra de Deus, as pregações que eu ministro na nossa igreja. Então, você pode estar conhecendo um pouco mais do nosso material através do site Palavra Acústica. Tá bom, queridos irmãos? Então, ó, uma ótima noite para você, em nome de Jesus. Mandando um abraço para os nossos irmãos na fé, os irmãos da nossa querida igreja do Novo Templo, a qual eu sou o pastor. Nós temos 3 reuniões semanais, quarta, sexta e aos domingos. Se você quiser maiores informações, entre lá no nosso site, fala lá conosco, lá tem o contato, onde você pode estabelecer contato comigo. Eu respondo pessoalmente as orações que eu estou recebendo de muitas pessoas. Estamos com audiência até em outros países, está muito interessante. Deixa eu ver uma mensagem aqui, parece que alguém que não está conseguindo ouvir uma frase inteira, está picotando o áudio e a imagem. Tá tudo bem aí, Robertinho? Tudo bem aí na técnica? Tranquilo? Então tá, não sei se é o horário da nossa internet. E, assim, geralmente todas as semanas no programa ao vivo, alguém reclama ou do áudio ou da imagem. Espero que seja uma coincidência do horário de grande pico. Hoje em São Paulo está uma noite complicada. Graças a Deus eu não peguei trânsito para vir para cá, mas está chovendo praticamente o dia inteiro, a temperatura baixa. Hoje está bom para ficar em casa, você que está aí nos vendo da sua casa, que privilégio, você que está no trabalho, um bom retorno para você, que você tenha uma semana de vitória, tá bom? Vão mandando aí suas mensagens, você que está nos assistindo pela Just TV,
mande aqui a sua participação, seu boa noite. Eu não sei quem foi essa pessoa que me mandou aqui este recado, mas obrigado aí pelo teu carinho. Espero que você tenha restabelecido aí todo o sinal da programação aqui do Palavra Acústica, tá? Hoje é dia 24 de junho, uma segunda-feira. Eu estava falando para vocês que através do site do palavraacústica.com nós estamos tendo contatos com pessoas até de outros países da América do Norte, Estados Unidos, do Canadá, Europa, Portugal, Suíça, França, Itália, Alemanha, Reino Unido, na África, Moçambique, se eu não me engano, Angola, Índia. Você vê que legal? Então as pessoas estão acessando o Palavra Acústica e eu espero que a gente possa levar ainda mais esta programação que fala, que exalta o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e o nosso louvor. Na noite de ontem, nós tivemos o nosso culto, e eu sempre faço menção disso, para que você saiba que eu sou um pastor de igreja mesmo, minha vida está em cima do altar, anunciando a palavra de Deus, e Deus nos proporciona estarmos aqui na Just toda segunda-feira às 7h30 da noite, ao vivo, para que você participe conosco dessa programação. Ontem eu terminei uma série de mensagens, ao qual nós falamos sobre os 4 pilares para que um lar seja feliz. E foi uma grande bênção, porque nós tivemos durante 3 finais de semana a ministração dessa palavra. Olha, a mesma pessoa diz aqui assim: pastor, não consigo assistir o programa, está muito ruim, falhando demais. Essa imagem, eu não sei se a imagem que eu tenho aqui no meu monitor, se ela é pela internet ou se ela é ao vivo aqui de dentro do estúdio. Aqui, aparentemente, está boa. Se você puder mandar suas mensagens para a gente ter essa direção aqui de você, se nós estamos com um sinal bom, né? Se nós estamos chegando aí na casa das pessoas através do programa, por favor, eu peço a sua ajuda, tá? Mande aí sua mensagem. Se você que está me assistindo e fala, não, pastor, aqui tá tudo bem, às vezes pode ser problema da internet de determinadas pessoas. Às vezes, não sei, cabeamento, chuva, né? Quando chove, realmente algumas coisas ficam complicadas. Deixa eu ver aqui, chegando um monte de mensagens. Deixa eu ver, o Diego, a conexão está normal por aqui, o áudio e vídeo muito bom. Então tá, pode ser, infelizmente, agradeço a esse amigo ou amiga que mandou essa mensagem. Reinicia aí o seu computador, dá um F5 aí para atualizar. Diego, muito obrigado, meu irmão. E diz, aqui está normal, o áudio e vídeo muito bom. É bom saber. Então vamos lendo as mensagens que vão chegando aqui dos nossos amigos e irmãos. Pastor, a minha imagem está ótima, Andréia também. Olha como o povo responde imediatamente às nossas solicitações aqui. Obrigado, um abraço, irmã Andréia. Daqui a pouquinho, você sabe que eu fui, todos nós como brasileiros, e repercutiu tanto essas últimas semanas acerca do que nós estamos vendo das manifestações, dos atos públicos, né? E eu acho isso muito interessante, muito bom. E muitas pessoas perguntam para mim, pastor, o que você acha de tudo isso? Então, daqui a pouco, dentro da palavra de Deus, eu queria deixar uma palavra para que você pudesse meditar. Se tudo isso que nós estamos vendo é certo, é errado, a nossa opinião como homens de Deus, nós apoiamos a iniciativa, qual o meu pensamento em relação a isso? Então eu faço questão de daqui a pouco dar uma explanada dentro da palavra de Deus para que você possa entender dentro do ponto de vista da Bíblia, tá bom? Não as opiniões, porque a gente tem acompanhado um pouco as notícias, porque é quase que inevitável não acompanhar, devido
a enormidade, né, de acontecimentos que estão ocorrendo a cada dia, as manifestações. São muitas opiniões públicas, opiniões de especialistas. O que será que a Bíblia fala sobre isso? Existe o direito? Existe. Existe, e a palavra de Deus também defende esse direito. Mas eu quero falar um pouco além do direito. Tá bom? Então daqui a pouquinho, dentro da palavra do Senhor. Olha, uma mensagem aqui, agradecendo os irmãos que estão mandando suas mensagens. O Wesley, a paz, pastor. Um abraço, meu irmão. Gostaria que o Senhor me respondesse uma coisa. Li esses dias em Apocalipse que naqueles dias as pessoas tentarão se matar e não conseguirão. Mas isso vale para os dias de hoje? Não, querido Wesley. Talvez você tenha lido no Apocalipse quando a grande tribulação realmente que há de vir para este mundo, que está para acontecer. E a grande tribulação, a gente precisa... Eu sempre, quando eu falo do Apocalipse para alguém, eu procuro deixar bem claro que o Apocalipse, eles são as coisas que lá no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, você entende. Quando a palavra do Senhor diz assim, as coisas que brevemente hão de acontecer, as coisas que brevemente devem acontecer. Então, dividindo o Apocalipse em partes, que se você não conhecer a cronologia dos fatos, ele é um livro que deixa essas dúvidas aqui, mas será que isso é para os dias de agora? Já passou? Vai acontecer? Então, vamos tentar aqui com rápidas palavras orientar você e quem está nos assistindo. Do capítulo 1, 2 e 3, a mensagem ela é atualizada. Ela serviu tanto para a igreja no passado, como para a igreja no presente. Porque a igreja ainda está sobre a terra. A igreja está ainda habitando na terra. A igreja somos nós. Quando a igreja for arrebatada, no capítulo de número 4, nós temos uma ideia muito clara ali pelo apóstolo João, que é o autor do Apocalipse, ele que recebeu essa revelação, ele fala de uma porta aberta no céu. E a figura e os acontecimentos no Apocalipse, agora elas saem da terra e passam a ser narradas no céu. João é arrebatado em espírito, como ele diz no capítulo 1. E ele vai ver, dentro do tempo de Deus, as coisas que brevemente devem acontecer. Então, só para que você entenda, do capítulo 4, 5, é uma visão celestial. Já no capítulo 6, o apóstolo Paulo começa a narrar as coisas que vão acontecer na terra após o arrebatamento da igreja, que é a cronologia dos acontecimentos no período chamado Grande Tribulação. Voltando ao assunto que o nosso querido Wesley pediu aqui, mandou uma pergunta sobre o Apocalipse, ele fala que, pastor, as pessoas tentarão se matar e não conseguirão. Wesley, dentro do tempo das 7 semanas, dos 7 anos da Grande Tribulação, é muito provável que os 3 primeiros anos dessa Grande Tribulação não sejam tempos de angústia. Mas com o passar da última etapa desse tempo, acontecerá na terra, segundo a palavra de Deus, um tempo chamado tempo sombrio da Grande Tribulação. É um dia que nunca houve dias parecidos como esses, desde a criação da terra e dos seres viventes que nela habitam. Segundo a palavra de Deus diz isso. Esses dias serão tão angustiantes para os habitantes da terra que eles tentarão realmente provocar a morte como uma tentativa de eliminar o seu sofrimento. Mas a morte vai estar presa e ela não poderá alcançar a vida dessas pessoas. Então, realmente isso está dentro do Apocalipse e a palavra do Senhor é muito clara nesse respeito, que as pessoas tentarão a morte, mas a morte não terá o poder sobre a vida das pessoas, porque é o tempo da ira de Deus. E para que esse tempo se transforme numa palavra profética realmente, Deus vai eliminar a morte por um tempo, para que o homem sinta o peso do castigo da ira de Deus. Por isso estamos aqui, Wesley, anunciando a volta de Jesus, para que as pessoas reflitam acerca disso. Quando isso vai acontecer, Wesley, nós não sabemos. Em que tempo isso vai acontecer, Wesley?
nós também não sabemos. Nós não temos ideia desse tempo. Sabemos que está muito próximo pelos cumprimentos de muitas profecias acerca da Bíblia. Nós sabemos que isso está muito perto. Daqui a pouquinho eu vou fazer um comentário dentro da palavra. Eu gostaria que você estivesse aí atento ao que nós estamos falando, tá bom? Obrigado pela sua pergunta, espero que eu tenha te ajudado. Está dentro do livro do Apocalipse, sim, que a morte será retida e as pessoas vão tentar fazer com que o seu sofrimento acabe, mas eles não vão poder, eles terão que passar pela ira de Deus. O Fábio, um abraço, Fábio. Pastor, o que fazer quando a gente prega e os outros não querem ouvir? O que devemos fazer? Continue pregando. Nós não podemos, há sempre os que recebem, eu sempre digo que é a minoria, é claro, tá? Se você for proporcionar aí num número de 10 pessoas que vão te ouvir, pelo menos uma dessas pessoas, você vai talvez ganhá-la para Cristo através da palavra. Esses outros 9% são pessoas que demonstram algum interesse, mas tudo isso é muito normal, porque não somos nós quem convencemos ninguém acerca da palavra, Fábio. É o Espírito Santo quem é o Consolador. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que nós precisamos fazer, até mesmo quando a gente é mal sucedido no evangelizar uma pessoa, nós precisamos, Fábio, orar por elas, porque tudo é pela graça de Deus. Não é por força e nem por imposição humana, nem pelo poder do homem, mas sim pela graça. Então não desista, é normal, você pode ter certeza que demora um pouco para a gente se acostumar com essa possibilidade de não ser bem sucedido na pregação do Evangelho. Há muita rejeição, cada tempo que se passa, as coisas de Deus elas caem num descrédito muito grande por causa dos homens, né? Então, hoje quando você é uma pessoa séria dentro do Evangelho, Deus te usa, Deus te recompensará por isso, o teu galardão está preparado para isso, Fábio, mas não desista de pregar para os outros, mesmo que seja, como você diz, não querem ouvir. Jesus falou isso para os seus discípulos, Jesus teve, além dos 12, ele teve 70 discípulos, que eram pessoas que se achegavam a ele, e Jesus passava essas missões do ir de anunciar o Evangelho. Jesus diz, se você tentar levar essa palavra numa cidade, e essa cidade te rejeitar, você vai se retirar daquele lugar e vai bater o pó da tua sandália, como se fosse uma maneira de protesto, dizendo assim, olha, esteve aqui um profeta, um pregador, e rejeitaram. Jesus diz que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, que nem existem mais, do que para essas cidades que rejeitaram um profeta. Então não desista, não se canse. É um trabalho, é que poucas pessoas sabem disso, Fábio, mas talvez seja um dos trabalhos mais árduos que existe, porque a recompensa não está nessa vida, está na fé de uma vinda vindoura. Então é cansativo, mas se você desanimar, você para de fazer a obra do Senhor e você deixa de fazer a vontade de Deus, tá bom? Que Deus te renove a cada vida que você anunciar esta palavra. Muito bem, obrigado, viu, Fábio, pela sua participação. Anúbia, boa noite, querida irmã. Pastor João, você viu que agora será tipo lei das religiões, uma lei que o batismo valerá em todas as religiões, tanto católicos para evangélicos e evangélicos para católicos. O mesmo batismo para fazer isso só uma vez. O que você acha disso? Eu acho isso aí uma grande bobagem, sabia, irmã? Porque o que valida não é o batismo, porque o batismo, diz a palavra do Senhor, mas o batismo, quem crer for batizado, sim, mas eu digo, antes do rito, antes do descer as águas, existe o crer. E o crer, irmã, como Pedro fala na sua carta, o batismo ele não vale para uma regeneração da imundícia da carne, mas para uma sã consciência para com Deus, a lavagem de uma consciência para com Deus.
E Deus sabe muito bem. Então estão tentando colocar isso como leis. Um batismo valerá. É como se fosse um documento, sabe? Está lá um exemplo, né? Não é isso que vai acontecer, mas a pessoa lá, um novo documento vai dizer que religião que ela é, e se ela é apta para confessar a sua religião pelo seu batismo. Você acha que Deus está preocupado com isso? Né? Deus é muito além da lei do homem. Então isso aqui eu acredito que isso não vai nem acontecer. Eu acredito que isso não deva acontecer por causa das diferenças de crédulos religiosos que existem entre o catolicismo e o cristianismo bíblico. Eu acho que existe um abismo que separa uma coisa da outra. Eu acho que se algumas lideranças cristãs evangélicas cederem a isso, elas deixarão também de ser lideranças cristãs bíblicas, porque não existe associação entre trevas e luz por causa dos crédulos religiosos. O que o catolicismo romano confessa como regra de fé não tem nada, em absolutamente nada a ver com o que nós confessamos diante da palavra de Deus. Jesus é o centro da nossa fé e mais ninguém. Não existe sócio de Jesus nessa história. Não existe mãe de Jesus que faça parte dessa história. Então não há associação. Se há projetos de lei, como a gente já ouviu muitas coisas dentro da palavra chamada ecumenismo, que é o bom senso entre todas as religiões, eu acho que quando fala de religião, esse assunto volta à tona. Mas quando fala de Bíblia, não tem por onde. Tá, irmã Núbia? Muito boa a sua opinião aqui, a sua participação, para que a gente possa refletir, né? O que será isso, né? O mesmo batismo para isso vai valer para todas? Só um detalhe, veja como os princípios não se batem. Não existe nenhum parágrafo da Bíblia Sagrada, querida Núbia, que o teu filho, quando ele nasce, precisa ser batizado. Inúmeras passagens da Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, as crianças eram apresentadas no templo até o 8º dia. Eram oferecidas ofertas, elas eram consagradas pelo sacerdote do templo, eram oferecidas às crianças. Jesus foi apresentado no templo e ele foi batizado no mínimo com 30 anos de idade. Então essa imposição da crença romana que a criança precisa se batizar já é antibíblica. Não existe nenhum parágrafo, versículo, capítulo ou livro da Bíblia que impõe essa condição. Então, tudo bem se a Igreja Católica aprovar o batismo que nós, como evangélicos, fazemos pela palavra de Deus, amém, pode ser aceito. Mas indiferente a esse pensamento, eu não faço parte de aliança com aquilo que não é da palavra de Deus. Não existe associação entre trevas e luz. Até me perdoem dizer assim, que eu sei que o Palavra Acústica é assistido por muitas pessoas, só que eu estou falando dentro do conceito de doutrina da Bíblia. Se você falar assim, mas eu não creio na Bíblia, então eu não posso nem te explicar, não posso nem dar minha opinião. Porque se você não crê na Bíblia, o que eu vou discutir com você? Eu sou um homem da Bíblia, eu sou um pregador do Evangelho. A minha fé está baseada na Bíblia. Se a sua não está, então eu não posso. Eu até peço perdão aos amigos que nos assistem, mas é dessa maneira. Não existe, eu não posso aceitar uma imposição por causa de uma lei. Mais me importa obedecer a Deus do que aos homens. Se você voltar no passado, a igreja foi muitas vezes perseguida porque ela não aceitava a imposição de Roma. Muitos milhares de crentes morreram, foram aí exterminados dessa face de terra, porque não acreditavam. Se você puxar aí no Google, você vai ler, procura aí as 95 teses de Martim Lutero contra a Igreja Romana. Ele colocou essas 95 teses na porta da catedral na Alemanha, e ele foi excomungado da igreja, foi tratado como um louco, um bêbado, e ele era um homem santo.
Ele se converteu, Martinho Lutero, porque ele creu na Bíblia que diz: o meu justo viverá da fé. E ele entendeu o porquê disso. Então, procura aí as 95 teses e leia. Todas elas refutam de um monge católico. Martinho Lutero era um monge. Este homem refutou com 95 teses aquilo que ele foi obrigado a crer um dia. Tá bom, querida? Um abraço para a senhora e foi muito oportuna aqui a tua ilustração, a tua pergunta aqui. Hélio, pastor João, toda a minha família é espírita e sempre fui muito ligado a essa religião. Às vezes eles perguntam por que me desliguei. Sei que isso de crer em espíritos é errado para Deus, mas não sei o que dizer sobre isso. O que eu posso falar para eles dentro da palavra? Meu irmão Hélio, um abraço para você, querido. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. A minha família, por parte de mãe, até nos dias de hoje, eu já não tenho mais minha mãe é falecida, mas por parte de mãe, toda a minha família é ligadíssima ao espiritismo. Você pode imaginar o que isso acarretou a mim como familiar. Mas, você falou da palavra, então vamos lá, querido. Vamos pôr Bíblia na história, porque é o que vale, né? Aqui no 5º livro da sua Bíblia, irmão Hélio, se você está aí na sua casa e você tem uma Bíblia, ou se você tem apenas como anotar, porque você faz a pergunta aqui, o que eu posso falar para eles dentro da palavra? Eu vou citar um claro exemplo aqui, um dos muitos que existe dentro da Bíblia. Se você quiser, eu separo e em outro programa eu faço questão de falar versículo por versículo para você. Inclusive versículos que falam sobre os médiuns, né? Que a doutrina espírita se baseia muito na questão da mediunidade. A Bíblia condena qualquer tipo de mediunidade. Então vamos lá. No livro de Deuteronômio é o 5º livro da nossa Bíblia. Inclusive a Bíblia Católica tem um livro de Deuteronômio. Eu não sei se tem isso dentro de um livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que eles não colocariam isso dentro da sua doutrina. Mas diz assim, olha, capítulo 18, verso 9. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, Deus falando para o seu povo, não imitarás as abominações dessas nações. Para Deus, essas práticas, Deus recebe essas práticas como abominação. Vai vendo o grau e risco. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, essas pessoas que querem adivinhar o futuro dos outros, nem prognosticador, aqueles que fazem prognóstico da vida dos outros, nem agoreiro, tudo isso é feitiçaria, nem feiticeiros, nem encantador, nem necromante, necromante, já é chamada de necromancia, é uma ciência dos mortos, para você ter uma ideia, nem mágico, sabe mágico? Nem quem consulte os mortos. Aonde está, pastor? Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Olha o que diz o 12. O Senhor abomina todo aquele que faz estas coisas. O Senhor abomina, irmão. Imagine você ter uma família e a prática de crença, mas cada um crê no que quer. É um direito que nós temos, mas a palavra do Senhor está dizendo que Deus abomina estas coisas. Está aqui, ó, versículo 11. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então, anote isso aí e converse. Eu não sei, quando o irmão se refere aqui à sua família, né? Minha família é espírita e sempre fui muito ligado a essa religião. Às vezes, eles perguntam por que me desliguei. Você passou a entender, talvez, ver a questão religiosa de uma outra maneira e você se afastou dessa prática.
Então, pela palavra de Deus, você possa ministrar isso para eles, dizendo que não é questão de crer, não, é questão de abominação. É uma abominação diante do nosso Deus. Os que consultam os mortos, os que fazem necromancia, magia, feitiçarias. A pessoa fala, eu sou bruxo. A pessoa fala com a boca cheia, eu sou bruxa. Bruxa? Você é um antideus, isso que você é. Porque isso é abominação a Deus. Tá bom, querido irmão Hélio? Espero que, se você até quiser, eu posso te dar outras referências bíblicas para você anotar isso aí, porque é muito importante. Não para a gente ficar debatendo com ninguém, que a Bíblia não é para ser debatida, a Bíblia é para ser obedecida como uma palavra para quem crê. Quem não crê não tem nem que entrar no mérito da questão. Um abraço, irmão. Juliana, pastor, o que vai acontecer com quem não for para a glória antes do juízo final? Querida Juliana, juízo final está lá depois do milênio, tá? Então, só para você entender, quando você falou que vai acontecer com quem não for para a glória antes do juízo final, essa glória que você fala, provavelmente você deve estar falando do arrebatamento da igreja. Quem não for salvo por Cristo, tá? Então, só para entender a cronologia, a igreja é arrebatada, se instala na terra, em toda a terra, o período sombrio da grande tribulação, 7 anos. Depois da grande tribulação, no final da grande tribulação, se instalará na terra um período chamado milênio. Serão 1000 anos onde Cristo será o rei desta terra. E os que foram arrebatados, a igreja, os mártires, que não aceitarem a imposição, que morrerem na grande tribulação, salvos pela fé em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, haverá salvação na grande tribulação. Os que não aceitarem a marca da besta, todo aquele detalhe que a Bíblia nos ensina, Juliana, a Bíblia fala que eles vão reinar com Cristo durante esses 1000 anos. Depois dos 1000 anos, haverá o juízo final, aonde todos os mortos ressuscitarão para comparecer diante do juízo de Deus. E quem não teve o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, provavelmente, pela palavra do Senhor, vai passar pela segunda morte, que não é uma morte de sono, de descanso, mas é o tormento eterno, o literal do inferno. É onde as pessoas serão atormentadas para sempre, aonde haverá choro e ranger de dentes. Então o juízo não é para agora, é para depois do milênio, quando todas as coisas forem consumadas. Tá bom, querida? Obrigado pela tua participação, Juliana. Sirleide, pastor, meu neto adora assistir aqueles bonequinhos azulzinho num filme. Sei, sempre que ele chora, minha filha põe o filme e ele para. E se tirar, ele abre o berreiro. É verdade. Isso é do capeta? Essa é a mensagem subliminar. Acho que a senhora está falando, são aqueles meio duendinhos. Me faltou o nome aqui deles. Meu Deus. Se a senhora acessar o Palavra Acústica, o site do Palavra Acústica, no estudo, a gente colocou os Smurfs, né? Isso. Os Smurfs. Sim, né? Porque eles têm uma conotação de duendes, e a gente sabe que dentro dos estudos sobre ocultismos, essas imagens de duendes, de bonequinhos, eles estão dando uma conotação de demônios. Isso que a senhora está falando já aconteceu muitas vezes, até com outros desenhos, né? Põe a criança, parece que ficou hipnotizada. Pode sim haver, a gente não sabe, eu também não quero aqui ser nenhum louco, né? Perder a minha sobriedade, mas às vezes pode ser por causa da cor, por causa dos movimentos, né? Aí já é uma questão um pouco mais além, mas dentro do contexto espiritual de mensagens subliminares, há muitos desenhos que eles meio que encantam a pessoa que assiste, se encantam às vezes até um adulto, minha irmã, só imagine uma criança. Então eu fico assim, não quero ficar em cima do muro, mas se a senhora acha que a criança está sendo influenciada por isso, eu acho que a senhora deve sim cortar esse desenho, coloque um outro desenho, procura ler, procura assistir antes,
para saber se vale a pena para o teu filho ou não, para o seu netinho ou não. Tá bom? Obrigado, minha irmã Cirleide, que Deus te abençoe. O Henrique, pastor, um abraço, irmão. Fico meio na dúvida. 10? Ah, então tá bom. Valeu, Roberto. Tá falando do tempo que eu tenho aqui. Pastor, fico meio na dúvida, eu até acredito em Deus, mas se ele realmente não existir, legal a sua pergunta, viu, Henrique? Sabe por quê? Eu também já pensei assim muitas vezes. Eu acho que o que você está me perguntando aqui está dentro da normalidade de todos nós. Todos nós pensamos, e se Deus não existir? Você concorda que se ele não existir, eu crendo nele, vamos supor, o que seria o nosso juízo depois dessa vida? Você acredita que existe uma outra possibilidade depois dessa? Uma outra chance depois dessa? Acabou, morreu a história? Se você acha que sim, então é difícil você entender o que eu vou te falar. Mas se você acha que existe um além desse, a redundância da palavra, vamos entender da seguinte maneira. Vamos supor que você decidiu crer que Deus não existe. É um direito. Você simplesmente viveu a sua vida, trabalhou, foi honesto, fez o que bem desejou. Morreu um dia, você vai chegar diante desse Deus, vai falar, oh Deus, pô, só existia, eu achei que só não existia. Você vai sofrer o dano por causa disso. Agora vamos supor, você vivendo hoje crendo, você vai viver uma vida normal. Morrendo, você vai chegar diante desse Deus e vai ser justificado porque você creu. Então a diferença entre o que crê e o que não crê é a fé de um dia ter desse Deus a justificação do ato de crer. Você pode dizer, poxa, eu até creio, mas e se ele não existir? E eu te pergunto o contrário, e se ele existir? Eu vou ganhar porque eu passei minha vida crendo nele. E eu estou vivendo igual você, Henrique. Você, de repente, não crendo, chegando diante de Deus, vai falar, pô, Deus, me dá uma outra chance. Ele vai falar, Henrique, só há uma chance. Ao homem, em Hebreus diz, querido, que ao homem é dado o direito de nascer, morrer, e depois disso vem o juízo. Então, nós não temos justificativa. Deus não vai se sentir alegre em mandar ninguém para o tormento eterno, mas ele vai falar, poxa, eu fiz tantas coisas para que o homem cresça em mim, e de tantas coisas que eu fiz, você tentou refutar uma a uma. Entendeu? Eu e você somos iguais. Eu creio e você não. E lá, eu serei justificado. Mas se não existir, eu também não vou perder nada porque eu acreditei. Quem vai me condenar se Deus não existe? Mas quem vai te condenar se Deus existe? Pensa nisso, meu querido, meu amigo Henrique. Que Deus te abençoe, tá bom? Ele existe sim. Eu sou sóbrio. Eu sou um homem, pai de família. Eu sei muito bem o que eu quero da minha vida. E eu não estaria aqui falando da existência de Deus, Henrique, somente porque eu creio que Ele existe. Eu só não creio como eu tenho certeza da existência de Deus. E isto aqui, ó, me dá esse direito. Tá bom? Deus te abençoe, querido. Vitório, pastor, mas por que Deus dará outra chance para aqueles que se recusam a ouvir a sua palavra? Porque Deus é misericordioso, irmão. Deus é misericordioso. Só que olha como Deus é justo. Nós hoje ouvimos a palavra e cremos. Seremos galardoador disso. No período da grande tribulação, Vitório, o que vai acontecer? Essas pessoas receberão a Jesus em tempos de angústia. Deus está te poupando do mal. Veja a diferença. Como Deus é justo. Mas acima disso, Deus é misericordioso. Deus não tem prazer nem na morte de um ímpio. As pessoas aceitarão Jesus na grande tribulação, serão mártires. João falou disso no capítulo 7 do Apocalipse, que ele viu uma multidão de povos, línguas e nações que tinham palmas nas mãos. Quem eram aquelas multidões? São as multidões que aceitarão Jesus na grande tribulação. A gente fala, mas e eu que estou aqui guardando? Você é o privilegiado. Imagina você tendo que passar por tudo isso, Vitório. Não é injustiça não, viu, meu irmão? A gente tem que... Eu trouxe uma palavra na pregação, na vigília que nós tivemos no dia 14, que falava exatamente isso. O irmão do filho pródigo.
É aquele irmão que não se desviou, não saiu da casa do pai, obedeceu o pai, estava ali do lado do pai, mas quando o irmão voltou, ele ficou enciumado. Né? Por que Jesus falou dele? Porque às vezes a gente pensa assim também, não podemos pensar dessa maneira. Tá bom, querido? Um abraço para você, viu, Vitório? Tiago, mas pastor, eu peço até desculpa, mas eu tenho que atender os meus irmãos aqui, porque eles são a razão desse programa. Mas pastor, quando alguém faz um filme, ela pensa nessas mensagens subliminares, propositalmente? Opa, com certeza. Pode ter certeza. É um assunto... Como que é? Por que a gente não consegue reparar nessas coisas quando assistimos? Na verdade, nós reparamos, mas elas não... Existe um tipo de memória nossa que a gente ativa ela para as coisas que a gente quer. Existe um tipo de mensagens que são chamadas subliminares, que elas estão registradas, mas elas não serão usadas agora. Elas não são explícitas porque elas são subliminares. Nem toda mensagem subliminar é direcionada para o mal. Mas se você colocar aí procurando vídeos de mensagens subliminares, você fica bobo de ver como algumas empresas de entretenimento se dedicam a colocar mensagens subliminares em desenhos infantis, em filmes, em assuntos. É uma coisa absurda. Uma das piores que existe é o Walt Disney. Aí você fala, mas o Walt Disney vai conhecer a história dos fundadores do Walt Disney, quem são os administradores hoje, e aí você entende o porquê. Há até desenhos de do membro masculino em um dos desenhos de Walt Disney. Ninguém vê, mas ele está ali. As crianças observam. Talvez um dia elas terão uma simples, vaga lembrança daquilo que já viram. É o sexo hoje depravado nos sites, nas televisões. Então as pessoas já sabem, eu já vi isso. É muito melhor você ir cauterizando a mente desde cedo do que você causar um impacto quando a pessoa já tem uma certa idade. Só para você ter uma ideia, há anos passados nos Estados Unidos, uma grande empresa fabricante de cereais, ela foi proibida de fabricar cereais com formato de órgãos humanos, coração, pé, cabeça, mão, porque as crianças não, eu vou comer um coração humano, vou comer um pé. Em grandes seitas que fazem rituais, eles são obrigados a comerem, na verdade, órgãos humanos. O ocultismo é uma coisa terrível, Tiago. É uma coisa muito séria para a gente trazer um estudo. Olha, acessa lá o Palavra Acústica, porque tudo isso que vocês estão falando aqui é assunto para a gente tratar com mais detalhes dentro do nosso site, tá bom? Obrigado, viu, querido? A Andressa, minha sobrinha, pastor, ultimamente tenho me sentido estranha. Não é dúvida, mas acho que estou um pouco distante dele. Às vezes me sinto um pouco perdida, mas não sei o que falar e o que fazer para mudar. Ô, Dedê, distante dele quem? De Deus? Corre para os braços do Pai. Sabe o que chama-se isso? É sede de Deus. Sede. Sentir a graça de Deus não tem preço. Se dedica a Deus, ore, busque, louve. Tenha calma, porque Deus é aquele que nos dá todo dia um pouquinho da sua graça. Não está distante não, fique tranquila. O Henrique aqui, acho que ele mandou uma outra pergunta. Pastor, eu entendo que Deus é misericordioso, mas Ele ama realmente todo mundo? Pode perdoar todo tipo de pecado? Pode, irmão, pode. Eu não sei se você é pai, mas se você um dia for pai, Henrique, você vai entender perfeitamente o que eu estou te falando hoje. Se você um dia tiver que dar o seu filho por alguém, você não daria o teu filho para algum tipo de pessoas, você entregaria o seu filho para todos. Foi o que Deus fez entregando Jesus pelos nossos pecados. E Ele pode amar porque Ele ama o pecador. Ele não ama santos, Ele não ama anjos, Ele ama o pecador. Jesus veio resgatar o que estava perdido. O qual eu era um perdido, talvez você era um perdido, e nós fomos achados por esta misericórdia. Creia nela. Nós não precisamos investigar a misericórdia de Deus, nós precisamos apenas vivê-la, senti-la todos os dias. Por maior que seja o seu pecado, Henrique, maior é o amor de Deus pela sua vida em Cristo Jesus.
Queridos, eu estou chegando nos instantes finais aqui do meu programa de hoje. Se você quiser ouvir o que eu ia falar dentro da palavra aqui, não deu tempo, né? Eu gosto desse tipo de programa. Inclusive, nós estamos em breve trazendo esse programa aqui pela Just dentro do Palavra Acústica, do site Palavra Acústica, ao vivo, de quarta e sexta. Nós vamos continuar esse programa que eu faço aqui, dentro do site, ao vivo, no mesmo formato que estamos fazendo aqui. Amanhã eu vou falar sobre o que eu ia dizer dentro da palavra hoje. Está lá na carta de Pedro. Vou trazer uma palavra sobre aquilo. Então convido você a me ouvir. Amanhã você não vai me ver, vai só me ouvir dentro da rádio Palavra Acústica. Você clicou no Palavra Acústica, vai abrir o nosso site, a rádio automaticamente já começa a tocar sozinha. Do meio-dia às 2 da tarde eu estou ao vivo com vocês. Mande suas mensagens para eu saber que vocês, pastor, eu assisti o programa ontem, estou ouvindo hoje. Tá bom? Olha, um forte abraço a todos vocês. Vos amo em Jesus e quero que você viva o amor de Deus. Última mensagem aqui, o Henrique. Pastor, não sou pai, mas como Deus conseguiu dar o seu filho para salvar pessoas que nem queriam saber dele, para você ver o tanto que Deus sente quando nós o desprezamos. Por isso, creia na sua misericórdia. Você já está alegrando o coração desse pai que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Uma ótima noite, Henrique, e a todos os amigos e irmãos em Cristo. Vos amo e Jesus vos ama muito, muito mais. Tchau. Até a semana que vem, se Deus permitir.